Amém, queridos? Eu quero falar de amor. Nós vamos continuar falando de amor. Como nós precisamos falar de amor nesse tempo. Heitor, ajuda a mamãe, por favor. Abre aqui. Como nós precisamos falar de amor nesse tempo. Se você tem visto as redes sociais, ainda mais precisamos falar de amor. Eu confesso aos irmãos que eu tenho estado assustada com o que está acontecendo na nossa nação. Não só na nossa nação, inclusive nós temos levantado propósito de oração pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Nós temos também levantado propósito de oração por outras nações, né, que vivem debaixo de ditadura, pessoas que estão sendo oprimidas. Não vamos pregar sobre isso, vamos voltar essa palavra em um outro dia, se Deus quiser. Mas, irmãos, é tão triste que nós temos visto, de fato, a Bíblia está se cumprindo. Quando o Senhor disse, se Deus nos der graça, nós vamos falar sobre isso, falando de amor, numa próxima mensagem, o quanto o amor das pessoas tem se esfriado. E quando chegar num nível, nós sabemos que para que esse mundo ainda continue inteiro, né? Para que não venha o fim, para que não essa terra não seja destruída, Deus ainda está tolerando muita coisa por causa da misericórdia dele. Mas nós entendemos que existe uma taça que se chama a taça da ira de Deus. Apocalipse fala sobre isso. E quando o nível dessa taça da ira de Deus se encher, quando ela se derramar sobre essa terra, aí não tem mais jeito. Então nós vemos hoje, você deve ter visto, eu quero comentar sobre isso, porque nós estamos falando a respeito de amor. Você precisa aprender não só a falar, mas praticar o amor. Nós temos visto aí nas redes sociais assustadoramente. Hoje, eu inclusive falei com meu marido, eu quero colocar o Benjamin numa aula de luta. Ele já vem me pedindo há muito tempo, né? E ele falou, não, muito bom, vamos colocar. E o Heitor disse, eu também vou entrar. E ele falou, eu também vou entrar. O marido disse, né? E eu falei assim, olha, é muito interessante que até mulher faça luta, né? Faça para ter defesa pessoal. Luta para aprender sobre defesa pessoal. Então, voltando às redes sociais, que nós temos visto o amor de muitos, nem esfriou não, irmãos, eu posso dizer que congelou o coração de muitas pessoas. Um pai de família foi assassinado e nós precisamos trazer isso à realidade espiritual, porque a responsabilidade é minha e a responsabilidade é sua. Um pai de família que defendia lá as suas ideias, né? E era um cristão. Ele foi assassinado friamente por um atirador de elite, um rapaz novo que acabou não só com a sua vida, com a vida desse pai de família, acabou com a sua própria vida e acabou com a vida da família, porque ele destruiu duas famílias, e não só destruiu duas famílias, ele incitou uma guerra de ideias, de ideologias em vários países. E é triste observar essas coisas, ver essas coisas. Eu estou dizendo isso porque nós estamos falando de amor, porque as pessoas estão torcendo, gostaram que esse senhor tenha morrido, e tem pessoas até desejando a morte das crianças, né, dos filhos pequenos deste homem, desejando a morte da esposa dele. E esse homem defendia a fé, assim como eu e você defendemos. Ele cria no Senhor, ele servia ao Senhor, assim como nós cremos e como nós defendemos. Então, como nós andamos na contramão deste mundo, o diabo ele está investindo pesado. Mas quando o amor de muitos, o amor tem se esfriado, mas quando o amor de muitos se esfriar, aí nós vamos entrar numa próxima mensagem para te explicar o que vai acontecer com essa terra. E eu te garanto que não será uma coisa boa para quem ficar. Eu espero que você vá para a glória, que você seja arrebatado nesse tempo por causa do amor e da misericórdia do Senhor. E não só por isso, mas por causa da sua vida de retidão e serviço, né? E obediência ao Senhor. Amém? Mas, continuando em falar de amor, nós estamos já na terceira palavra e eu quero ler com você. Você já viu bastante, né? A capa ali da nossa mensagem, que é impressionante demais. Deus a cada dia tem me surpreendido. E eu falei com meu marido hoje, eu falei, meu amor, eu não mereço. Na verdade, nós, igreja, não merecemos o que Deus está fazendo conosco. Ouvindo o início do culto, impressionante demais a oração que foi feita. O coração da gente se aquece
quando a gente ouve dizer que Deus já tem feito grandes coisas, mas que Deus fará coisas ainda maiores. Aqueles que creem de fato sentem o coração pegar fogo quando ouve uma palavra profética como essa, porque nós sabemos que é a realidade da palavra de Deus para nós. Mas eu quero ler com você a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Se você não quiser abrir sua Bíblia, você pode ler com a gente aqui no slide. Diz assim o texto: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Impressionante demais esse texto. É muito válido nós lermos esse texto várias e várias vezes. Eu poderia pegar só uns trechos, alguns versículos deste texto que nós lemos essa noite, que é o texto base, mas é muito bom, impressionante, interessante que você coloque isso na sua mente, que você aprenda a respeito de 1 Coríntios capítulo 13. Muitos estudiosos classificam essa carta, classificam esse texto, que na verdade é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Muitos teólogos e estudiosos classificam essa carta como um poema de amor, porque de fato é uma carta que fala sobre amor. Só que nessa carta, Paulo não está romantizando o amor. Nessa carta o apóstolo Paulo está alertando a igreja de Corinto, ele está ensinando a respeito do amor. Por quê? Porque aquela igreja, ela tinha muitos talentos, ela tinha muitos dons, mas lhes faltava amor. Eles não sabiam a respeito do amor verdadeiro que eles precisavam aprender. Então a igreja de Corinto estava muito vazia de amor. E eu quero que você entenda nesse tempo, que você aprenda nesse tempo, porque a palavra de Deus vem nos confrontar para nos transformar. Guarde isso no seu coração. Eu quero que você entenda e aprenda que dons, talentos, qualidades morais, ser bom, ter um bom caráter, isso não é sinônimo de amor. Isso pode ser desculpa para muitas coisas. Eu não estou dizendo que você não tem que ter essas qualidades. Sim, você tem que ter. Sendo cristão, você tem obrigação de ter essas qualidades. Mas tudo isso não é sinônimo de amor. Esse texto, ele é considerado como o capítulo
do amor. E está certo, de fato é o capítulo do amor. Esse texto ele é considerado como o mais completo retrato de amor encontrado na Bíblia. E eu concordo com isso, de fato. 1 Coríntios capítulo 13 transparece a nós esse retrato de amor descrito na palavra de Deus. Mesmo assim, queridos, mesmo sendo um texto tão conhecido, mesmo sendo um texto tão admirado, esse texto não é tão compreendido como ele deveria ser. Diga glória a Deus. Nós estamos até familiarizados com esse texto. Se você voltar a 2 domingos atrás, você vai ver o meu testemunho quando eu disse o quanto esse texto me acalentava, o quanto esse texto me dava segurança lá na minha adolescência. Eu podia não saber nada a respeito da Bíblia, como eu não sabia realmente. Mas eu sabia de uma coisa. 1 Coríntios capítulo 13 fala a respeito de amor. Então nós estamos tão familiarizados com esse texto que nós acabamos de ler. Nós admiramos, nós nos emocionamos quando nós ouvimos mensagens a respeito, ou quando nós lemos, nós nos emocionamos, nós até cantamos esse texto lá na nossa juventude. Ou você não se lembra daquela música do Legião Urbana que fala sobre amor? Inclusive é uma música linda, por quê? Canta exatamente o que está em 1 Coríntios capítulo 13. Então, nós estamos bem familiarizados, nós conhecemos bem a letra, nós conhecemos bem esse texto de 1 Coríntios capítulo 13. Mas, infelizmente, nós não nos capacitamos para filtrar, para peneirar de fato o que é e o que não é amor. Nós mesmo conhecendo esse texto, sabendo desse texto, não há ninguém aqui que nunca tenha ouvido. É a primeira vez que eu ouvi esse texto aqui na igreja. Não, eu acredito que todos já ouvimos esse texto em alguma situação. Mas mesmo ouvindo, sabendo desse texto, nós não nos capacitamos para separar o que é amor do que não é amor. O que é capacitar? Capacitar é exercer com prática. Capacitar é ter um objetivo em realizar alguma coisa. Objetivo ou propósito diz respeito a um fim que se quer atingir. Então, quando nós sabemos desse texto, mas nós não nos capacitamos para diferenciar o que é ou o que não é amor, é porque nós não estamos exercendo com prática, com o objetivo em realizar alguma coisa. Entende isso? Você entende? Diga amém. Se você não entende, você vai entender nessa noite. Repita comigo: objetivo. Objetivo. Ou propósito diz respeito a um fim que se quer atingir. Então, quando alguém disser para você, Deus tem um propósito na sua vida, e você disser assim, realmente Deus tem um propósito, ou seja, isso é um fim que se quer atingir. O seu propósito é um fim, é um plano, é um objetivo que você tem. Não importa o que vai vir, as tempestades, não importa o que vão vir, os ventos, você tem um propósito, você vai seguir em linha reta e você vai chegar lá no seu propósito, porque você quer atingir este alvo. Isso é propósito. Então, quando nós dizemos, Deus tem um propósito na minha vida, acredite e realize isso e faça isso. Eu vou seguir para o alvo e nada vai me desviar do meu propósito. Isso é objetivo, isso é propósito. Objetivo ou propósito diz respeito a um fim, a um alvo que eu quero atingir. E o propósito, que é o alvo que eu quero atingir, todos nós que estamos na presença de Deus, todos nós temos um propósito de vida. Talvez você tenha os seus propósitos de vida, e claro que você tem, na sua casa, para os seus filhos, na sua família, nas suas finanças. Nós temos propósitos de vida, mas o mais importante deles
é o propósito que Deus tem para cada um de nós. E é este propósito que me leva a exercer o ato de amor. E enquanto eu estou exercendo, enquanto eu estou praticando este ato de amor, enquanto eu estou exercendo, eu estou me capacitando, porque eu tenho um objetivo. E esse meu objetivo não fica só na palavra. Esse meu objetivo que está me capacitando é um objetivo prático. Eu estou praticando isso, eu estou me capacitando cada vez mais, cumprindo o meu propósito e objetivo. Eu estou me capacitando cada vez mais a amar. Então entenda, não é só saber sobre 1 Coríntios 13, mas não ter a capacitação, não ter a capacidade para discernir o que é o que não é amor. Não é tudo que é exposto para nós que é amor. Não é todo sentimento que é colocado nas redes sociais ou na televisão que é amor, não. Nós precisamos ter essa capacidade para discernir o que é o não amor. Mas se eu não sigo o meu propósito, que é exercer o ato de amar, eu não vou conseguir alcançar o alvo. Eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo, de acordo com 1 Coríntios capítulo 13. Tem um ditado que diz assim: a prática leva à perfeição. E eu sou contra esse ditado, porque a prática, ela não leva à perfeição, porque nós somos imperfeitos. Por mais que você tente fazer qualquer coisa que seja perfeito, e claro, você tem que dar o seu melhor, nós somos imperfeitos. Então a prática não leva à perfeição, a prática leva ao resultado. Quanto mais eu praticar, quanto mais eu me capacitar, mais eu vou ter resultados na minha vida. Inclusive tem uma frase que eu levo para a vida inteira. Quando eu aprendi essa frase, eu falei: essa frase que eu precisava para apontar a direção certa para aquilo que eu quero para a minha vida. E essa frase diz o seguinte: mesmo que você não faça perfeito, faça bem feito, mas faça. As pessoas esperam tanto tempo, irmãos, querendo fazer coisas para o Senhor. Eu não vou fazer porque eu não sou perfeito, e não é. Eu não vou fazer porque eu tenho que mudar algumas coisas, e de fato tem. Você já viu pessoas, ou já pregou para algumas pessoas, e ela disse: olha, eu não vou para a igreja agora, porque eu preciso primeiro consertar a minha vida. Eu sou muito imperfeito. Primeiro eu vou consertar a minha vida, depois eu vou para a presença do Senhor, depois eu vou servir ao Senhor, quando que o contrário é que é verdade. Primeiro eu vou imperfeito para a presença de Jesus, e ali Ele vai me moldar da maneira dEle. Então não é a prática que vai levar à perfeição, o que vai te levar, a prática vai te levar a ter resultados. Eu me lembro que pensando em viver uma vida de perfeição, que é impossível para nós, apesar de lá atrás eu ser extremamente tímida, e eu era extremamente tímida. Você que me conhece, você sabe bem da minha história. Eu queria muito pregar, eu acredito que já tinha uma chama, já tinha um chamado, e chamado quer dizer chama, já tinha uma chama acesa dentro de mim, porque eu queria muito pregar. E eu sofria porque eu pregava no espelho, eu pregava dentro do quarto sozinha, né? Você está lá no banheiro, você é o maior pregador, o maior cantor da vida. E eu pregava, e eu achava impressionante aquilo, porque o Espírito Santo queimava dentro de mim. Mas eu acreditava que eu tinha que ser perfeita, eu tinha que fazer tudo perfeito, para dar uma palavra perfeita. Mas eu entendi com o tempo que não, eu tenho que fazer o meu melhor, e o resto é com o Senhor, amém? Então a prática não vai te levar à perfeição nunca, mas a prática vai te levar a ter resultados. Eu quero que você entenda com isso, em resumo aqui: o que é feito bem feito, mesmo que com falhas, é mais valioso do que não fazer nada.
Essa frase que eu levo para a minha vida: mesmo que você não faça perfeito, faça bem feito. E eu continuei: mas faça, dê o seu melhor, sirva ao Senhor com o seu melhor, na sua casa faça o seu melhor. É mais preferível você fazer bem feito, não perfeito. Você vai fazer bem feito com falhas, mas isso é mais valioso do que não fazer nada. Aleluia, te louvamos, Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Você que não vai fazer perfeito, mas vai fazer bem feito, diga glória a Deus. Você que vai dar o seu melhor na sua casa, para a sua família, para o seu Senhor, diga glória a Deus. Irmãos, mesmo sendo familiarizados com o texto, como eu disse, precisamos nos capacitar a amar. Nós precisamos nos capacitar, por isso estamos aprendendo a respeito do amor. Assim como o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, e não foi para dizer: olha que clima romântico aqui nessa igreja, nós estamos falando sobre amor. Da mesma forma, ele está chamando a nossa atenção, porque nós precisamos aprender que ainda está faltando amor em nós. Mesmo que você tenha vivido algumas coisas, se você observar bem, se você olhar bem para dentro de si, se você tiver uma intimidade com o Senhor, se você tiver uma conversa mais íntima com o Senhor, se você, deixa eu ser mais clara, se você entrar no Santo dos Santos e se deparar com Ele, você vai perceber que em você está faltando amor. Nós percebemos isso. E eu quero te dizer nessa noite, que se você tem dificuldade em amar, se nós temos dificuldade em amar com este amor que o Senhor nos ensina através da sua palavra, se nós temos essa dificuldade, é porque nós não nos embasamos, ou seja, nós não pegamos como referência o atributo central de Deus, que é... Qual o atributo central de Deus, irmãos? É o amor. Nós não pegamos como referência, nós pegamos como referência o amor de outras pessoas. Nós pegamos como referência o amor dos filhos que não nos fizeram bem, que foram rebeldes em alguma situação. Nós pegamos como referência o amor da esposa, o amor do marido, que em algum momento nos tiraram do sério. Então nós não podemos pegar este amor como referência para viver este amor verdadeiro que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos pegar como referência esse atributo central de Deus, que é o amor. Então, se você tem dificuldade de amar, você tem corrido atrás de outras referências e de referências erradas, porque a Bíblia não te chama a amar de acordo com o amor do outro. A Bíblia te chama a amar de acordo com o amor de Deus. Fala para essa pessoa que está do seu lado: a Bíblia te ensina a amar de acordo com o amor de Deus. E olha que tremendo, Jesus, a maior prova do amor de Deus, é o exemplo, é o retrato exato que o apóstolo Paulo usou para descrever este verdadeiro amor. Não tem como nós lermos a partir de agora, a partir deste tempo, não tem como nós lermos ou ouvirmos a respeito de primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e pensar em uma cerimônia de casamento, em pensar em uma declaração de amor. Quando nós lermos, e esse é o foco e é o alvo e é o propósito do apóstolo Paulo, tanto para Corinto quanto para nós, para a igreja do Senhor Jesus, é que quando nós lermos, ouvirmos a respeito desse texto, nós associarmos completamente a Jesus. O apóstolo Paulo está dando a referência exata para descrever esse verdadeiro amor, que é Jesus. Mas mesmo assim,
Tem pessoas que conhecem Jesus. E temos pessoas aqui nessa noite, felizmente, eu digo felizmente porque Deus vai transformar o seu coração, primeiro a sua mente, depois o seu coração. Se não houver um entendimento, a sua mente não pode estar cauterizada com aquilo que você aprendeu. A sua mente tem que estar cauterizada com o que a palavra do Senhor tem ensinado a nós. A Bíblia diz que nós devemos escrever na nossa mente, na tábua do nosso coração, aquilo que a palavra tem nos demonstrado, que é a verdade de Deus para nós. Então, queridos, Jesus é o referencial exato que o apóstolo Paulo apresentou em 1 Coríntios capítulo 13, falando de amor. Mas se depois de conhecer Jesus, depois de ouvir sobre os milagres de Jesus, depois de viver os milagres de Jesus, todos nós que estamos aqui temos um testemunho de milagre que o Senhor fez nas nossas vidas. Mesmo depois de ter sido perdoado, e você sabe que se você se arrepender dos seus pecados, Jesus te perdoa, porque foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário, para perdoar os seus pecados, para te trazer salvação. Se você, mesmo depois de conhecer Jesus, saber da crucificação, do sacrifício dele na cruz do Calvário, se você ainda não sabe como amar, eu sinto em te dizer, mas é necessário te dizer, se você conhecendo Jesus ainda não sabe amar, se você ainda não sabe como amar com esse amor, que é o amor verdadeiro, que Paulo está ensinando aqui, a sua vida está em risco. A sua família está correndo risco. E pior, os seus filhos estão em perigo, porque tem um pai que não sabe amar com o amor de Jesus. Tem uma mãe que não sabe amar com o amor de Deus. Filhos que não sabem amar com o amor de Deus. É impossível conhecer Jesus e não aprender e praticar esse amor, irmãos. Por isso nós precisamos tomar a nossa posição nessa noite e fazer uma decisão, uma escolha. E eu quero ser ousada e trazer algumas frases aqui. Como eu disse, vamos dar honra, vamos fazer menção a quem de fato merece. É estranho falar isso, parece que a gente está se achando, né? Não estou me achando, tá? Longe de mim. Mas uma possível escritora, sabe qual vai ser o nome do meu livro? Tem problema falar não, né? 3 verdades que mudam a minha história. Estamos na reta final para a glória de Deus. Então, uma quase autora quase publicada, escreveu algumas frases que eu quero compartilhar conosco, que diz assim: se o amor for visto pela ótica egocêntrica e não pela ótica cristocêntrica, torna-se impossível amar. Por isso eu não posso olhar o amor do meu ponto de vista, do meu ego, porque tem dia que eu não quero amar ninguém, nem ninguém da minha casa. Me chatearam tanto, eu não quero amar. Mas eu tenho que olhar o amor da ótica de Cristo, da ótica de Jesus, porque se não for assim, torna-se impossível amar. Uma outra frase: amar não é mérito nosso, é uma decisão em obedecer a um mandamento. Amar é intuitivo, é algo que já está impregnado em nossa natureza humanamente divina. Nós falamos sobre isso semana passada. O amor já está impregnado na nossa natureza humanamente divina, ou seja, é o fôlego de Deus que está dentro de nós, que trouxe esse amor, que nos impregnou. Por isso, quando você ouve aquela palavra que o amor de Deus te constrange, é porque este amor se encontra com este amor que também pertence a Ele. Entende isso, queridos? Então esse amor, ele já é intuitivo em nós.
Esse amor já faz parte de cada um de nós. E o amor é o único que pode nos levar de volta à origem, que é Cristo. Não tem outra forma. O amor é o único. Este amor que o apóstolo Paulo está nos ensinando é o único que pode nos levar de volta à origem, que é Cristo. E, consequentemente, o amor vai nos levar ao destino, que é o céu. Se nós voltamos à origem, que é Cristo, através do amor, é este mesmo amor que vai nos direcionar para o céu. Mas como? Talvez sua cabeça está bugando e você pensa, meu Deus, eu preciso manifestar esse amor. Como que eu sei que eu estou manifestando esse amor? Olha para o seu lado, amando o outro. Eu só consigo manifestar esse amor, não é amando a mim mesmo, não é dizendo que eu amo o Senhor. Eu só consigo manifestar esse amor amando o outro. Olha o que 1 João capítulo 4, 20 diz. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Entende isso? Não tem como amar a Deus, irmão, se eu não amo quem está perto de mim, se eu não amo o meu próximo, se eu não amo quem está do meu lado. Por isso o amor é intuitivo, por isso o amor não é uma opção para nós, por isso o amor não é um sentimento, por isso o amor é um mandamento de Deus para nós. Nós somos obrigados a amar. Está com raiva? Briga com Deus. Você é obrigado a amar. E não é só amar quem te faz bem, é amar também quem te faz mal. Diga glória a Deus. Eu quero te lembrar, eu quero trazer de novo a sua memória, o que está lá em Gênesis capítulo 1. Não vou ler o texto, mas o texto diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isso não quer dizer que nós nos parecemos fisicamente com Deus de forma alguma, até porque não tem ninguém igual aqui. Então, queridos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1 está falando sobre isso, mas não quer dizer que nós nos parecemos aparência física com Deus. Quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança, quer dizer que nós nos parecemos com Deus em essência. Nós fomos criados para ser como Ele é. E 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A essência de Deus está dentro de nós. Fomos criados para ser parecidos com Ele. E Deus é amor. Não tem como você se parecer com Deus se você também não for amor. Se não houver amor em você. Essa essência de Deus, essa essência do próprio Deus, foi que formou o nosso DNA. Por isso o amor está impregnado em nós. Por isso esse amor, ele é intuitivo em nós. Eu não preciso me forçar a amar. Eu só preciso entender essa palavra. E eu só preciso obedecer esse mandamento que é amar. Entende isso? Sendo assim, queridos, se nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus, se nós fomos formados através dessa essência de Deus, que é amor, que está dentro de nós, exteriormente, o homem, ele foi feito barro, ele foi feito pó da terra, mas dentro de nós, lá no nosso íntimo, no nosso interior, existe uma matéria-prima, e essa matéria-prima é a essência de Deus, que é amor, que nos criou. Entende isso? Aleluia!
Isso é tremendo demais. Isso é maravilhoso demais. Quando eu disse para você que nós não merecemos, nós não merecemos. Mas Deus, além de formar o homem do barro, do pó da terra, quando Ele sopra nas narinas do homem, Ele está colocando o seu próprio DNA dentro do homem, a sua essência, que é amor. Essa é a nossa matéria-prima, que nós fomos formados. Aleluia! E matéria-prima quer dizer material bruto, um material básico para a construção de um projeto. E você é um projeto de Deus, amém? Você é um projeto de Deus. Matéria-prima é material não processado, é um material puro, que não foi contaminado com nenhum outro material. Então Deus, quando formou você, Deus colocou a sua essência, essa matéria-prima que é a essência, para te formar, para nos formar, essa essência de Deus, que é o amor de Deus, que agora habita dentro de nós. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, se você quiser glorificar o Senhor. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior, que foi feito de barro, do pó da terra, se corrompa, o interior, a nossa essência, contudo, se renova de dia em dia, porque esse renovo vem do Senhor. E quanto mais você ama, mais renovado você ficará em Deus. É impressionante demais, irmãos. Por isso não é só dizer eu te amo, eu te amo. O amor é mais sublime, é mais sobrenatural do que você imagina. O amor é algo divino. O amor é algo poderoso que mora dentro de você, que não pode ser tirado de você. Fala para quem está do seu lado: eu não sou qualquer pessoa. Fala assim com mais autoridade: eu não sou qualquer pessoa. Faz assim, ó. Você não é qualquer pessoa, você não é uma pessoa comum. O amor, a essência de Deus, que é o amor, formou você, formou o seu íntimo. Aleluia! Por isso, o amor é intuitivo. Por isso, queridos, o amor de Deus, ele é comunicado ao nosso espírito. Mais uma frase para a glória de Deus. Quando nós amamos, estamos transferindo Deus a alguém através deste amor, porque Deus é essencialmente amor. Por isso nós somos obrigados a amar. Por isso nós temos um mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Por isso nós precisamos obedecer esse mandamento. Quando nós amamos alguém, nós estamos transferindo Deus, nós estamos transferindo, exalando essa essência que nos criou. Nós estamos transferindo Deus através deste amor. Aleluia. E diante disso, eu não tenho dúvidas, eu queria muito que você sanasse as suas dúvidas nessa noite, diante dessa palavra. Eu acredito de todo o meu coração que este é o seu propósito nessa terra. Esse é o seu objetivo nessa terra. Esse é o seu alvo nessa terra. Esse é o seu propósito nessa terra. Comunicar Deus através do amor. Não adianta, assim como a igreja de Corinto, ter tantos dons, tantos talentos, se você não ama, você não está comunicando Deus. Você não está transferindo Deus a alguém, porque você não ama. São só hábitos que você tem, de dançar, de cantar, de pregar, de ser uma pessoa boa, de fazer o bem para os outros. Você tem hábito, você tem princípios que os seus pais te ensinaram. Mas se você não ama,
você não está comunicando Deus. Quando você canta, quando você dança, quando você prega, quando você é bom para alguém, quando você faz caridade a alguém, você não está comunicando Deus a essas pessoas. O que você está fazendo para si mesmo e não para Deus. O seu propósito nessa terra é comunicar Deus através do amor. Olha o que o versículo 2 fala para nós. Versículo 2 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. No versículo 3 o apóstolo Paulo diz: nada disso me aproveitaria. Olha que tremendo isso. Você pode fazer qualquer coisa, de repente você fez muitas coisas, mas não conseguiu diferenciar o que é e o que não é amor. Mas essa palavra vai capacitar você para, a partir de hoje, na verdade a partir desse tempo que você tem ouvido sobre ela, semana que vem nós vamos continuar possivelmente, ou talvez no outro domingo, né? Porque já tem uma escala. Mas você vai se capacitar a amar. Por quê? É a única forma de nós comunicarmos Deus, é através do amor. Tudo que eu fiz lá atrás, até hoje, olha o meu currículo diante de Deus. Por isso o Senhor vai falar assim: olha, Senhor, preguei algumas pessoas, Senhor, preguei em teu nome, profetizei em teu nome, cantei, dancei, preguei, eu fui bom com as pessoas, eu sou um bom caráter. E Jesus vai falar assim: eu não te conheço, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Por quê? Porque essas pessoas não praticaram o amor, esse amor de prática que a Bíblia nos ensina. Porque a única forma de nós comunicarmos Deus dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na escola, a única forma de nós comunicarmos Deus para a vida das pessoas, mostrar de fato quem o Senhor realmente é quando nós amamos o outro. Se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Aleluia, aleluia. Deus é amor e você não pode fugir disso. Você não pode fugir também de que essa essência do amor está dentro de você, e esse amor já é intuitivo, você é impulsionado a amar, porque o amor de Deus faz parte da sua natureza humana e da sua natureza espiritual. Aleluia! E nós te louvamos por isso, Pai. Nós te louvamos, Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a orar ao Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a fazer uma oração sincera com Deus. Não vou te chamar aqui à frente. Se você quiser, talvez o amor dele vai confrontar você e você vai se sentir constrangido. Talvez você pense assim, está analisando essa palavra: poxa, eu já fiz tantas coisas, então eu fiz tudo errado. Mas conhecendo a palavra, e essa palavra me confrontou, eu quero a partir de hoje fazer certo. Eu quero fazer direito, eu quero fazer como a palavra de Deus me ensina, fundamentar a minha vida no amor de Deus. Feche os seus olhos por um instante, faça essa oração ao Senhor. Se você quiser de fato rever algumas coisas, fala: Senhor, eu quero rever. Esse é o tempo, eu acredito que essa é a noite, eu creio que essa palavra de amor tão tremenda que foi ministrada ao meu coração, veio para um propósito, veio com um propósito, e eu quero, Senhor, eu quero ser transformado, eu quero sentir esse amor. Eu posso não conhecer muito, mas eu entendi o suficiente nessa noite para tomar uma decisão de amar, não só amar o meu próximo, não só amar a mim mesmo, mas amar primeiro o Senhor, porque se eu amo o Senhor, não é difícil amar o meu próximo. Se eu amo o Senhor, não é difícil amar a mim mesmo. Então, ó Deus, que o Senhor me ajude, diga para Ele: me ajuda, Senhor, a permanecer no Teu amor fiel, no Teu amor leal. Aleluia, aleluia. Faça uma oração sincera, o Senhor conhece o seu coração. Aleluia. Tudo é perda se não tenho a Ti.
você, não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Presença
Ministra sobre esses jovens, Deus. Ministra sobre esses jovens, Senhor. Ministra sobre essas crianças, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Ministra o teu amor, Deus. Eles estão tão novos e têm a oportunidade de aprender direito. E nós te damos graças por isso, Pai. Porque eles têm a oportunidade de aprender direito, de fazer direito, Senhor, de fazer a coisa certa. Então que o teu amor, meu Deus, que está neles, que o teu amor, meu Deus,
Senhor Jesus, com as suas mãos erguidas aos céus, levando, Senhor, contigo, que a graça de Jesus, que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo